Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez em casa, ainda guardando a quarentena. E hoje nós estaremos ministrando a aula final desse módulo de homilética do curso Básico em Teologia do Seminário CTB, do curso teológico Blessed. Sou o presbítero Reinaldo Soares, né? E hoje nós vamos falar da postura dos pregadores, né? Além da postura dos pregadores, nós também iremos falar sobre algumas aplicações da pregação. Nós vamos falar de algumas aplicações da pregação, né, ou aplicações da pregação, e nós vamos assim concluir essa disciplina, né, para já na próxima aula, ou não exatamente aula, né, mas para o quinto e último dia aí do nosso curso, nós vamos pedir para os irmãos escreverem o sermão daquele jeito que a gente pediu, tá? Escrever o sermão e nesse sermão, não escrito, tá? Mas o esboço, não aquele sermão texto, mas o esboço. E nesse esboço eu peço para os irmãos, eu quero que os irmãos coloquem se o sermão é textual, temático, expositivo, tá? E esse sermão tem que ser bem organizado, juntamente, tá, com uma pregação, um vídeo onde vocês vão pregar, tá? É a avaliação que nós pedimos aí. Nós estamos em período de quarentena por conta dessa pandemia do novo coronavírus, né? Então não poderemos estar presencialmente juntos, mas dessa forma nós vamos avaliar. Eu vou dar para vocês o meu e-mail, tá? E aí vocês vão estar mandando para mim o esboço de vocês, tá? Dentro dessa exigência nossa. E o vídeo, esse vídeo, ele pode ser de até 15 minutos, tá? Não passem disso, mas de até 15 minutos. Não se esqueçam de organizar bem os esboços, tá? Se os irmãos quiserem baixar aí da internet um esboço para ajudar, não copiem, tá? Não quero que copiem. Se copiarem, eu vou tirar nota, tá? Mas eu peço para os irmãos fazerem isso até na segunda-feira que vem, ok? Bom, então hoje nós vamos tratar, conforme nós já dissemos, a respeito da postura do pregador e também da aplicação da mensagem, tá? Aplicação essa em 3 categorias. Aqui é a pregação evangelística, a pregação avivalista e o sermão doutrinário. São 3 aplicações, ok? Então, dentro da postura do pregador, é bom que nós, na hora de estarmos ministrando a palavra de Deus, nós termos determinadas posturas. Então vamos lá. Dentro dessa postura ou dessas posturas, tá? Evitem, e não é nem para evitar, tá? Não ponham as mãos no bolso. O pregador, ele nunca deve pôr a mão no bolso quando estiver pregando, apoiar sobre o púlpito, né, quando estiver pregando, e nem virar as costas para o púlpito. E também não olhar para baixo.
O pregador, ao ele estar ministrando a mensagem, ele deve procurar gesticular bem. Mas esses gestos têm que estar de acordo com a mensagem ou com as palavras da mensagem a qual ele estiver pregando. Então nunca diga, Deus está no céu e o diabo está no inferno, apontando assim, né, como se o céu fosse lá embaixo e o inferno fosse lá em cima. Gesticulação errada, porque a expressão corporal também fala. Tá? Então o ideal é você, na hora de gesticular, você usar o seu corpo, o seu gesto, você fala, Deus está no céu e o diabo vai para o inferno. O diabo não está no inferno, tá? Mas ele irá para o inferno. Outra coisa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não, está errado. Esse gesto não está de acordo com as palavras do pregador. Deus amou o mundo de tal maneira, abre os braços, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a forma. Gesticulem sempre de acordo com as suas palavras. Tá? Outra coisa, olhem sempre, ao estiver pregando, para os olhos dos ouvintes. Ou seja, nunca olhem para baixo nem para cima. Procurem olhar nos olhos dos irmãos que estão te ouvindo. Por quê? Isso vai passar tanto a gesticulação quanto vocês olharem para os olhos de quem está ouvindo vocês. Isso vai passar confiança para as pessoas que estão ouvindo a sua mensagem. Elas vão olhar e vão ver, poxa, esse irmão sabe o que está falando, esse pastor sabe o que está pregando, esse professor sabe exatamente, ele domina esse assunto. Então, mantenham sempre essa postura. Tá? Então, o pregador, além de ter essa avaliação por parte dos ouvintes, quando ele olha nos olhos de quem está ouvindo ele, ainda tem uma outra vantagem, que ele consegue perceber se as pessoas estão gostando da mensagem, né, se a mensagem está atraindo a atenção do povo, ou se as pessoas estão cansadas. E aí o pregador precisa ter sensibilidade para dizer, para notar que está na hora dele parar, tá? Aplicar a mensagem e concluir nesse sentido. Tá? Outra coisa que os irmãos devem fazer, evitem falar, eu profetizo, porque, irmão, quando você está pregando, você já está profetizando. E outra coisa, quem profetiza não é o homem, é Deus. O homem só é o canal da profecia, ele só entrega a mensagem, mas ele não profetiza. E alguns usam erroneamente o exemplo do profeta Elias, quando ele foi ter lá com Acabe, né, quando ele disse lá, não voltará a chover sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Só que isso aí não quer dizer que Elias estava falando que segundo a determinação dele, segundo a profecia dele. Não, segundo palavra em oração. Isso está baseado em Tiago capítulo 5, versículo 17, que diz que Tiago orou para que não chovesse. Então, minha palavra em oração a Deus, não minha palavra em declaração. Então, Tiago, ele não determinou que não... Elias, ele não determinou que não chovesse. Elias pediu a Deus para que não chovesse. Tiago 5,17 diz assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Tá? Então aqui Elias orou e não determinou. Tá?
Então, essa palavra eu profetizo está dentro de uma heresia chamada de determinismo, como se Deus fosse obrigado a, a pôr em prática a nossa palavra. Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Deus tem compromisso com a palavra dele, ok? Não fale rápido demais, nem devagar demais. Seja moderado. Dentro dessa moderação, não grite, e não fale muito baixo. Ou seja, seja moderado. Tem pregador que começa falando, porque Deus, Deus. Não. O ideal é que o pregador, ao ele começar a pregar, o ideal é que ele comece explicando num tom claro, baixo, tá? E à medida que ele for pregando, aí ele vai trabalhando, isso é chamado de postação de voz. Ele vai trabalhando a postação de voz, ou seja, ele começa pregando num tom baixo, quase como eu estou falando com vocês agora. E à medida que ele vai desenvolvendo a mensagem, o Espírito Santo vai levando ele a elevar a voz. Então procurem agir dessa maneira, né? Esteja bem vestido, tá? Procurem, quando estiver pregando, dependendo da denominação e da igreja, vá sempre de terno, tá? De terno, gravata, a não ser se o pastor falar, olha, fiquem à vontade, você pode ir esporte, você pode ir social, não precisa de gravata, aí você pode ficar mais à vontade, mas sempre vá de gravata e paletó. Chegando lá, se vocês verem que os irmãos estão mais à vontade, aí vocês também podem, se assim sentirem, também ficar mais à vontade, ou seja, só de camisa social e sem gravata e sem paletó, né? Outra coisa, respeitem o horário do culto. Se o culto está marcado para terminar 9 horas, procurem devolver o microfone para o pastor 10 para as 9, tá? Nunca às 9 horas. E respeite o tempo da mensagem. Se o pastor te dá 30 minutos para você pregar, que é o ideal, então pregue os 30 minutos. Mas se ele, de repente, às vezes acontece de alguém que recebeu a oportunidade de não vigiar, né? Então, se alguém que recebeu a oportunidade não vigiou, estendeu muito a oportunidade e o pastor só conseguiu dar para você pregar 8h40, né? Então, se o pastor falar, não, pode pregar até 9 horas, não ultrapasse as 9 horas. Isso é questão de educação. Vale lembrar aqui que numa saudação, se o pastor, de repente, né, nós estamos dirigindo um culto e o pastor, você não vai pregar nesse caso, você vai para assistir o culto, então o pastor, ele te dá uma saudação, no máximo 3 minutos, tá? Se o pastor te der uma palavra, no máximo 5 minutos. Se o pastor te der a oportunidade para cantar, a menos que você não tenha aquela voz treinada para cantar, tá? Cante. E não pregue. Se ele te der para você dar uma saudação, não cante, só dê a saudação, tá? Porque tudo isso faz parte também da educação do pregador e da educação do ministro, ok? Então, por que deve-se ter essa ordem? Presbítero Reinaldo, professor Reinaldo, por que eu não posso pregar, estender muito a mensagem? Tem os pregadores conhecidos aí, eles estendem a mensagem, às vezes até às 10 horas e tal. Eu respeito muito os pregadores, mas por que isso?
é porque tem muitos irmãos, tem muitas irmãs que moram longe da igreja e muitas das vezes os maridos não são cristãos, né? E muitas das vezes esses maridos não cristãos não entendem, né, que o pastor, o culto terminou muito tarde, então eles não entendem, né? Então, se a irmã chegar no culto 10h30, 10 horas, 10h30, 11 horas, existe o risco do marido, né, não deixar mais a irmã para a igreja, ou vice-versa. Tem jovem também, às vezes os pais vão proibir. Então, para evitar essas coisas, o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 14, tudo que vocês fizerem, façam com ordem e decência. Então, se o culto está marcado para começar às 7 horas e terminar às 9, comece 7 e termine às 9. Não comece 7h15 e termine às 9h15, não. Começa às 7 e termina às 9. Ah, presbítero, professor Reinaldo, eu cheguei cedo, mas os irmãos chegaram às 7h15. Começa cantando os hinos, né? 7 horas, 5 para as 7, começa cantando os hinos da harpa. Depois os irmãos vão chegando, ok? Outra coisa que é importante, sempre pregue dirigindo a palavra para quem está dentro do templo. Tá? Não sei se você estiver no ar livre ou numa cruzada, né, em que você está ao ar livre e a palavra tem a possibilidade de alcançar outros ouvidos. Mas se você estiver dentro de um templo, pregue para quem está no templo. Evite também olhar para os olhos de uma só pessoa. Olhem para os olhos, olhem nos olhos de todos. Evite se dirigir. Se na igreja tiver 3 fileiras de bancos, procure se dirigir às 3 fileiras e não só do meio ou a da direita ou a da esquerda, tá? A todos. Procure olhar e dirigir a palavra para todos os irmãos que estiverem dentro do templo,